E aí, minha gente, bora lá para mais uma aula de reprodução humana. Olha para cá, tema da nossa aula, fecundação. Pessoal, antes de tudo, se você não assistiu a aula anterior, ovulogênese, tu não vai entender nada disso aqui, certo? Então confia em mim, não insiste, assiste a aula anterior para poder compreender isso, beleza? Então aviso dado, bora lá, direto ao assunto, aqui é assim. Olha para cá, o que é a fecundação, gente? Nada mais é do que a fusão dos gametas, no caso o gameta masculino e feminino, gerando justamente a célula ovo-zigoto. Então, na espécie humana, que é o que a gente está estudando, tem-se o gameta masculino, o espermatozoide, e nós temos o óvulo como sendo o gameta feminino. Cada um tem 23 cromossomos que, quando fecundam, se encontram, forma a célula ovo-zigoto com 46 cromossomos. Isso não é novidade para ninguém, beleza? Mas, pessoal, onde ocorre a fecundação? Ela ocorre no terço inicial da tuba uterina. Mas onde fica esse terço inicial, Afonso? Presta bem atenção. Terço, então eu vou dividir em 3 a tuba uterina. Eu vou dividir ela aqui, olha, em 3. Primeira parte dela, segunda e terceira. Vejam que eu estou contando a partir daqui, do ovário. O ovário está aqui. Eu não estou contando partindo do útero. Então, o terço inicial é a primeira parte, a parte inicial, que é justamente essa região aqui. Dá o zoom aí, certo? Então, é mais ou menos por aqui que ocorre o que? O encontro do espermatozoide que está vindo até o óvulo. Perfeito? Pessoal, isso ocorre em que momento? Normalmente, após as primeiras 24 horas da ovulação. Ovulou, ocorreu o que é a ovulação? A gente viu na aula anterior. Ocorreu a liberação do óvulo aqui, 24 horas depois, mais ou menos, ocorre o encontro dos dois gametas, ocorre a fecundação. Não esquece. Então, todas as etapas durante a aula da fecundação está acontecendo aqui, no terço inicial, após as 24 horas. Perfeito? Então, acompanha comigo, gente. Pessoal, eu acabei de falar em ovulação. Ovulação é a liberação do óvulo na tuba uterina. Mas atenção, aí vem a importância de estudar a aula anterior. É aqui onde tu se dá mal, quem não seguiu a minha dica, certo? Quem não estudou a ovulogênese não vai entender nesse exato momento que eu vou falar agora. Presta atenção, na ovulação a gente fala liberação do óvulo, mas na verdade, sendo mais detalhista, vimos na aula anterior, na ovulação ocorre a liberação do ovócito 2 que está parado na metáfase 2. Lembram disso? O ovócito 2 estacionado na metáfase 2, ele não completou a meiose 2. Então ele é liberado nessa fase aqui. Ei, bora relembrar. Nós vimos na aula anterior em que momento ele completa a meiose 2? Justamente quando ele é fecundado pelo espermatozoide. Quando o espermatozoide vem e encosta nele, fecunda ele, aí sim ele termina a meiose 2, certo? Não esquece isso, beleza? Isso é fundamental para poder entender aqui o que acontece mais na frente. Então bora lá, vem comigo, vamos avançar aqui. Vamos entender as estruturas, relembrar um pouquinho dos dois gametas. Então a gente tem o espermatozoide aqui, dá o zoom aí para entender melhor. Nós temos, ele é dividido em a região da cabeça, essa região mais aqui curtinha, gente, chamada de colo, cabeça, colo, e a região da cauda, que é toda essa parte aqui. Então ele é dividido em 3 partes. Região, repito, cabeça, colo ou região intermediária, e a cauda. Aí na cabeça, gente, a gente tem aquelas todas as organelas que a gente já conhece, temos o núcleo, temos essa bolsa aqui, cheio de enzimas dentro. Essa bolsa, essa grande vesícula aqui, que tem como origem justamente o complexo de Golgi, se forma a partir do complexo de Golgi, certo? Nós temos o acrossomo. Então as enzimas do acrossomo, que estão aqui dentro dessa vesícula,
elas são extremamente importantes durante o processo de penetração aqui, que eu vou explicar daqui a pouquinho. Beleza? Entendido isso, pessoal? Então, bora lá. Partindo para a região do colo, a região mais estreita, e nessa região do colo, próxima a ela, existe o que, gente? Olha só, as mitocôndrias. Essas mitocôndrias estão espiraladas aí, estão em posições assim meio enroladas, justamente numa estrutura, num eixo aqui chamado de axonema, que parte de um corpo basal que está aqui. Dá o zoom aí. Existe um corpo basal cheio de feixes que dá origem ao axonema, que é o eixo da cauda. É o eixo, no caso axial, que dá toda a sustentação à cauda do espermatozoide. Beleza? Entendido isso, vem para cá, vamos entender o óvulo. Pessoal, o óvulo está aqui. Tem o núcleo dele, tem a região do citoplasma, né? Todo esse espaço aqui é o citoplasma. Perfeito. E aí vem os revestimentos, que são extremamente importantes para a gente entender como acontece a fecundação. Presta bem atenção. Se está cansado já, dá uma pausa aí, toma uma água para poder compreender isso aqui e, consequentemente, entender melhor as etapas da fecundação. Então, olha para cá. Tem-se a membrana plasmática, tá aqui, envolvendo o citoplasma. Esse de vermelho aqui, mais externamente em relação à membrana plasmática, é o que nós chamamos de zona pelúcida. Essa zona pelúcida aqui, certo? Ela tem esses pontinhos pretos, dá o zoom aí, presta atenção nesses pontinhos pretos. Ela tem aqui, ela é cheia de receptores de glicoproteínas, como por exemplo as glicoproteínas ZP3. Certo? Essas glicoproteínas também vão ter uma atuação extremamente importante lá no momento da fecundação. Então, mais externamente em relação à zona pelúcida, nós temos essas células aqui bem altas e que se movimentam, chamadas de células foliculares. Foram as células que nutriram o óvulo lá no folículo ovariano. Quem assistiu à aula anterior sabe o que eu estou falando. Perfeito? Beleza, gente? Então, mais uma vez, revestimento, membrana plasmática mais interna. Depois da membrana vem o quê? Zona pelúcida, com os receptores, como por exemplo o ZP3. Precisa memorizar o ZP3? Lógico que não. Mas precisa saber que a zona pelúcida tem glicoproteínas importantes. Vou falar daqui a pouco. E, por fim aqui, mais externamente, as células foliculares. Gente, entenderam as partes aí, justamente do óvulo? Essas células foliculares formam o que a gente chama corona radiata, que é toda essa camada aqui, preenchida por essas células foliculares. Perfeito? Não falei, mas falo agora, justamente desses grânulos corticais. Olha a setinha aqui. São esses vesículos, são pequenos granulozinhos cheios dentro de enzimas. Eles possuem dentro deles, esses grânulos, enzimas aí digestivas. Perfeito? Então bora lá, pessoal. Vamos agora compreender como ocorrem as etapas do processo de penetração durante a fecundação. De cara, a gente vê na etapa 1 que os espermatozoides eles possuem a capacidade de penetrar entre as células foliculares da corona radiata, que eu falei agora há pouco. Certo? E aí, só um espermatozoide tem essa capacidade? Não, vários, olha só. Vários, dá o zoom aí. Vários espermatozoides conseguem penetrar entre essas células foliculares. Perfeito? Mas apenas um, normalmente, é que vai realizar a fecundação. Então, bora lá. Na etapa 1, tá aqui um espermatozoide. Ele, quando penetra, ele alcança a zona pelúcida. Olha a zona pelúcida aqui de vermelho. Ao alcançar a zona pelúcida, a membrana plasmática desse espermatozoide aqui, ela entra em contato com glicoproteínas dessa zona pelúcida, que são esses pontinhos pretos. Dá o zoom aí. Ao entrar em contato com essas glicoproteínas, como por exemplo as glicoproteínas ZP3, não precisa memorizar esse nome, certo? Essas glicoproteínas aqui, dá o zoom aí,
elas vão estimular a tensão, estimular o acrossomo. Olha o acrossomo que eu tinha falado, que é aquela vesícula cheia de enzimas dentro dele. Vão estimular que esse acrossomo, ele jorre, olha só, ele lance aqui na zona pelúcida todo o seu conteúdo enzimático. Então as enzimas acrossômicas lançadas aqui vão digerir, vão destruir a zona pelúcida, formando essa abertura, esse canal aqui. E aí, gente, a passagem vai sendo aberta. Esse canal aí, aberto a partir da destruição da zona pelúcida, quem é que destrói a zona pelúcida? As enzimas do acrossomo. Estimuladas por quem? Estimuladas justamente por glicoproteínas da própria zona pelúcida, ao entrar em contato com a membrana do espermatozoide. Então, ocorrido isso, esse espermatozoide aqui, ele possui aqui, dá o zoom por favor, gente, senão vocês não vão enxergar. Ele possui aqui proteínas chamadas de fertilizinas, certo? Essas fertilizinas, ao se aproximarem aqui dessa camada, que é justamente a membrana plasmática, essa de preto, ao se aproximarem, essas fertilizinas entram em contato com proteínas da membrana plasmática e ocorre a fusão entre a membrana plasmática do espermatozoide, olha para cá, com a membrana plasmática do óvulo, certo? Então ocorreu a fusão justamente das duas membranas plasmáticas. E quando ocorre a fusão dessas membranas plasmáticas dos dois gametas, abre-se aqui uma possibilidade do núcleo do espermatozoide entrar nesse espaço aqui interno do óvulo. De que forma isso acontece? Nessa região da fusão, formam-se filamentos de actina aqui. Esses filamentos de actina vão puxar esse núcleo. Então eles vão fazer isso, olha, puxar o núcleo aqui, dá o zoom aí, puxa o núcleo para dentro do óvulo, esse núcleo vem para cá, fica aqui dentro do óvulo, e puxa também a cauda, o flagelo, com as mitocôndrias. Então a cauda acaba entrando aqui também, através desses filamentos de actina. Beleza, gente? Então tudo isso aqui é o momento de penetração. A partir do momento, a partir da etapa 4 agora, a gente vai ver tudo o que acontece aqui no interior do óvulo. Então vem para cá, ó, etapa 4. Na etapa 4, já olha aí de cara que o núcleo do espermatozoide está aqui, os centríolos estão aqui, certo? Esses centríolos formados pelos corpos basais lá do espermatozoide. E a gente tem aqui, presta atenção agora, a gente tem o óvulo aqui seria a região do núcleo dele, né? Em metáfase 2, parado, estacionado na metáfase 2. Ei, não esquece, o que foi que eu falei para vocês? Tudo isso está acontecendo aqui, ó, na tuba uterina. O que foi que eu disse há minutos atrás, no início da aula, que os espermatozoides aqui, quando vai fecundar o óvulo, o espermatozoide, ele encontra o óvulo parado, estacionado na metáfase 2. Ele não concluiu a meiose 2. Isso a gente viu lá, repito, em ovulogênese. Então, o que é que acontece? Está aqui, ó, a metáfase 2 é quando os cromossomos, lembra lá de mitose e de meiose? Quando os cromossomos estão aqui na região mediana, na placa metafásica. Então, ao entrar o núcleo aqui, essa metáfase 2 ela vai avançar. O óvulo aqui ele vai concluir essa metáfase 2, depois vai para a anáfase e telófase, certo? E aí ele vai se dividir em dois, formando quem? Etapa 5. Atenção, o glóbulo polar, o segundo corpúsculo polar, ou glóbulo polar, tanto faz, que vai depois, gente, se degenerar, certo? E vai formar quem? O pronúcleo feminino. O pronúcleo feminino vai ser já o ovócito formado, todo formado, já o óvulo todo maduro, certo? Contendo quantos cromossomos? Eu tinha colocado aqui, contendo 23 cromossomos aqui e
O pronúcleo, o núcleo, melhor dizendo, do espermatozoide que estava pequeno, ele vai aumentar de tamanho e passa a ser chamado de pronúcleo masculino. Com quantos cromossomos? Já coloquei aqui, 23, certo? Então você tem neste momento o pronúcleo masculino e feminino. Os centríolos aqui, o centríolo do espermatozoide e o centríolo do óvulo, eles começam a formar as fibras do fuso. Esses pronúcleos, atenção, eles se aproximam, mas não ocorre fusão. Fisicamente eles não se unem. As membranas lá nucleares deles, essa membrana aqui, vai desaparecer e essa também aqui. Os cromossomos que estão aqui, os 23 cromossomos aqui e aqui, vão ficar posicionados, vão se agarrar às fibras do fuso, certo? Então vai se formar 46 cromossomos aqui, olha, nesse fuso todinho, 46 cromossomos. Ao se formar esses 46, a célula aí, que aqui já é o ovo zigoto, ela vai o quê? Começar a sofrer a citocinese, olha, a membrana plasmática começa a invaginar, justamente para ocorrer a divisão. Então, 46 cromossomos vêm para um lado, 46 para o outro. Ao final, na etapa 7, você vai ter uma célula aqui com 46 cromossomos e outra célula com 46 cromossomos. Então, você tinha o zigoto, que se dividiu em 2 blastômeros. 2 blastômeros vão se dividir em 4, depois em 8, 16. Aí vai formar, gente, a blástula, a mórula, melhor dizendo, primeiro, depois a blástula, e tantas outras etapas do desenvolvimento embrionário. Perfeito, pessoal? Então, deu para entender isso aqui. Ocorre a formação, repito, do zigoto, mas os pronúcleos, atenção, eles não se fundem. Não ocorre fusão física deles. A membrana, a carioteca, desaparece e os cromossomos ficam soltos e acabam se agarrando aqui nas fibras do fuso, certo? E aí ocorre a separação das cromátides, ocorre uma mitose normal no final aqui, onde 46 vem para cá e 46 para lá, certo? Formando aí o início do desenvolvimento embrionário, perfeito? Eu espero que vocês aí, gente, tenham entendido essa etapa final. Aqui é imprescindível, gente, entender a ovulogênese, certo? Imagina que isso aqui está acontecendo dentro do núcleo aqui, beleza? E isso, os cromossomos estão aqui porque está parado na metáfase 2. Não esquece, quando a metáfase 2 se conclui, a meiose 2, melhor dizendo, aí você tem o corpúsculo polar, o segundo corpúsculo polar. Vai entendendo isso aqui e olhando a ovulogênese, relembrando também lá em ovulogênese, senão vocês acabam se perdendo um pouquinho. Perfeito? Espero que vocês tenham compreendido. A gente finaliza a aula completa, bem detalhada, gente, para a gente arrebentar aí em qualquer vestibular, Enem, seja o que for. Beleza? Abraço a todos e tudo de bom. Tchau, tchau.